Eu escolhi Colossenses para a gente continuar a pensar sobre a temática da quarta-feira, continuar o nosso estudo. Então você pode acessar a sua Bíblia lá em Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, versículo 1 diz assim. Colossenses capítulo 3, versículo, usa a versão NVI. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procure as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a vida de vocês está escondida em Cristo, com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado em você, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, sejam fortes, viu gente? Olha lá. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora abandone todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e estar em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de toda profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suporte-se uns aos outros e perdoe as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Amém? Não é lindo esse texto? Eu acho fabuloso. Por quê? Porque esse texto, ele é o esteio, ele é o fundamento da minha tese, de que eu defendo de que o cristianismo, ele não é apenas um elemento de misticismo. Aqui a proposta do cristianismo é de restauração, de reforma do caráter. Em outras palavras, Deus está dizendo assim: eu sei que você é mau caráter. E mau caráter é uma pessoa que teve o seu caráter danificado. Mau caratismo não é apenas a denotação de comportamento segundo uma ótica de uma sociedade como a nossa. O mau caráter significa que a parede da minha alma, que deveria ter princípios e valores, foi afetada por causa da minha natureza pecaminosa. E Paulo diz: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Então você vai se deparar com muitos cristãos que têm dom de profecia, cristãos que têm dom de profecia mesmo, cristãos que têm dom de visão. E eu acredito nessas coisas, viu gente? Seja forte. Eu não sei se você acredita, mas se você não acreditar, o problema é seu. E eu acredito, tá bom? Então, você encontra pessoas que têm dom de visão, dom de revelação, dom de profecia, dom de cura, gente que tem palavra de discernimento, palavra de conhecimento, que são dons espirituais. Mas quando ele sai da atmosfera espiritual e vai para o campo do relacional, do dia a dia, ele tem um mau caráter. Você entendeu como é que é isso? Ele é espiritual, não há dúvida nenhuma. Não há dúvida que ele tem um dom de profecia. Não há dúvida que ele tem um dom de visão e de revelação. Mas ele é mau caráter. Ele faz coisas que é incompatível entre o homem espiritual e o homem natural.
Essa questão do homem natural e o homem espiritual deveria ser uma questão simbiótica. Não deveria haver separação, porque o cristianismo não é religião. É a restauração das paredes da minha alma que foram danificadas pelo pecado. Ou seja, o caráter. Por isso o apóstolo Paulo ele diz: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, eu não quero roubar, mas eu roubo. Eu não quero mentir, mas eu minto. Eu não quero ser estúpido, mas eu sou estúpido. Eu não quero odiar, mas eu odeio. Eu não quero brigar, mas eu brigo. Eu não quero explorar, mas eu exploro. Por quê? É a natureza pecaminosa que está dentro de mim, mas não foi restaurada ainda a minha alma. Você entendeu o que eu estou dizendo? Então você encontra uma pessoa que ela vai para a oração, e aí ela fala assim, mansamente, né? Ah, Deus é tão bom, Deus é o Senhor, e eu sei, ó Jesus dos crentes, Maria, José, e aí no campo do dia a dia, ela é desajustada gospelmente. Certo? Ela é desajustada, ela não tem controle dos seus sentimentos, controle dos seus desejos, ela não tem controle sobre o seu temperamento, ela oscila entre o mundo espiritual e o mundo natural. Então, na verdade, não houve restauração, houve sublimação. Paulo ele está dizendo aqui exatamente isso: façam morrer a vossa natureza terrena. E aí, dentro desses aspectos, nós começamos a falar que tem tanta gente que precisa de libertação, né, dentro da casa do Senhor. E essa libertação, ela vem como consequência de um coração perdoador. E aí a gente falou aqui que nós devemos perdoar. Foi a nossa palestra quarta-feira passada. Pastor, por que eu devo perdoar se o perdão é divino? Impossível, queridos. Olha aqui para mim. Impossível você se dizer cristão e ter uma decisão de não liberar perdão para alguém que precisa de libertação, porque o perdão é libertador. Ah, pastor, então eu vou dar perdão para que aquela pessoa seja liberta? Não, é isso que eu estou dizendo. O perdão é libertador porque é você que está preso na dor. É você que está preso no ódio. É você que está preso nas lembranças amargas do passado. Não é aquela pessoa que precisa ser liberta. É você que ainda está presa a um sentimento e a uma pessoa. E você precisa de libertação para que a sua vida decole, para que você consiga enxergar novos horizontes, para que você possa ter paz. Sabe assim? Deitar-me-ei e logo pegarei no sono, porque só o Senhor me faz repousar seguramente. É por isso que a libertação não é uma questão mística. Você pode chamar o maior guru gospel da teologia da libertação para ministrar para você. E nós temos essa tendência. Eu não posso trazer. Esse dia eu estou decidido assim, não vou trazer mais ninguém de fora, né? Mas depois eu falei, não, tem que trazer. Porque você é assim, eu trago um cara que é bom, né? Ou uma mulher, eu trago uma pastora Tânia Teresa, um pastor Oswaldo Lobo, uma Alcione Romerick, eu trago, como nós vamos trazer agora o pastor Valteí na semana de liberdade espiritual. Aí você está ouvindo, aí você, eu quero, o Senhor consegue que ele ore por mim, como se a oração dele fosse resolver o seu problema. Não vai não, querida. Você vai continuar a se ferrar. Você vai continuar lasqueira, porque isso não existe assim. O cristianismo, ele tem um manual, e você tem que ler o manual, e o manual é a Bíblia. E você tem que decidir viver o que está no manual, para a coisa funcionar, beleza. Não tem seria fácil demais, né? Gente, se esse negócio de que eu orasse por você fosse resolver a sua vida, eu ia colocar uma tendinha lá na Praça do Girassol ao preço de R$10. Pai Valmir, vem cá, que eu vou orar por você.
Não é assim que funciona não, queridão. Seja forte. A oração é para te levar a ter comunhão com Deus, mas libertação é você decidir viver a essência da fé cristã. E é por isso que eu tenho que perdoar. Colossenses 3,13 que nós falamos, eu perdoo porque faz parte da natureza do povo de Deus perdoar. Tem gente que não consegue perdoar. Eu tenho um pequeno grupo aqui na igreja. Tem gente que tem um problema num pequeno grupo, muda para outro pequeno grupo. Tem um problema no outro pequeno grupo, vai para outro pequeno grupo. Tem um problema no pequeno grupo, vai para outro pequeno grupo. Depois um problema, aí eu disse, por que você é muito pequeno assim? Porque as pessoas não me entendem. Aí eu, as pessoas. A gente tem uma dificuldade muito grande de entender que a relação que Deus baseia na minha vida é no sentimento e na decisão. Por isso que os dois braços do cristianismo é: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E aí eu vou fazer igualzinho um pastor que vocês gostam muito, né? Pastor Cláudio Duarte, ele estava ouvindo um sermão dele esses dias, e ele estava dizendo assim: Deus é uma coisa doida. E se você quiser se relacionar com Deus, você saiba que Ele não usa a lógica. Não tem lógica, perdão não tem lógica, não faz sentido. Não faz sentido, certo? Não tem, porque é divino. É algo que brota do seu relacionamento com Deus. É algo que brota da sua comunhão com o Senhor. Quanto mais eu tenho de Deus, mais eu dou de Deus para o próximo. Quanto menos eu tenho de Deus, menos eu dou de Deus para o próximo. E é por isso que religião não muda ninguém. Vamos repetir comigo? Religião não muda ninguém? Vamos lá juntos? Religião... Ninguém, não conheço ninguém que diz assim: fulano depois que passou para a lei dos crentes melhorou. Conversa. E seja forte com o que eu vou dizer, ó. Sem desmerecer nós que estamos aqui. Tem gente que não tem Deus como Pai, como eu digo que tenho. Tem gente que não tem certeza da salvação, como diz que eu tenho, como você diz que tem. Gente que é espírita, gente que é católica, gente que é agnóstico, gente que é esotérica, gente que não confessa a nossa forma de fé, que Jesus Cristo é o único caminho, mas tem caráter. Porque caráter é valor, caráter é princípio, caráter é a decisão que eu tomo de ser na escuridão aquilo que eu sou na luz. Caráter é eu decidir ser no particular aquilo que eu sou no coletivo. Isso é caráter. Então caráter deveria ser algo natural na vida dos evangélicos. Mas o que mais nós temos é evangélico mau caráter. Você pode perguntar para a pessoa que está ao seu lado: você tem um caráter bom? Pode perguntar para ele assim: e você é mau caráter, querido? Fala para ele: você é mau caráter? Ei, você vai falando: não, Deus me livre. E o cara está dizendo assim: isso é a pergunta que faço, eu sou crente. Ai. Nós decidimos perdoar, queridos, porque nós sabemos, e eu falei isso quarta-feira, estou só relembrando para você, porque nós sabemos que na relação homem com homem, nós não temos como evitar queixas e conflitos, faz parte da nossa interação. Sabe, querido, quando é que eu não vou ter problema nos relacionamentos? Quando eu vou para uma ilha e lá eu só vou lidar com bichos, não vai ter nenhum ser humano. Mas no dia que você decide se relacionar com alguém, você tem conflitos e queixas. E é por isso que se eu me decidir, ou se você decidiu se relacionar com um homem, porque o nosso negócio é gente, e gente dá trabalho, então você entende que você tem que ter uma predisposição para perdoar. Para perdoar. Lembra que eu falei quarta-feira aqui para vocês que todas as vezes lá em casa minha mãe era católica, apostólica, romana, praticante.
Nós íamos à missa, éramos devotos de São Judas Tadeu, íamos à missa matinal, íamos à missa vespertina. Todo mês nós fazíamos a confissão de pecados, íamos no confessionário. O frei Eugênio, que era o frei da nossa paróquia, ele fazia a mesma coisa que eu faço, ia pela casa dos outros para comer, que era mais barato, entendeu? Tínhamos intimidade. E eu lembro, querido, que quando eu fui viajar um dia, eu tinha mais ou menos uns 12 para 13 anos, aí eu fui lá para a igreja, eu disse, mãe, eu tenho que ir lá na igreja conversar pecado. Eu falei, irmão, você não vai viajar? Vou viajar sim. Aí cheguei lá, eu disse, oi frei, quero me confessar. Ele, de novo, Valmir? De novo. Tá bom, fui confessionário, o que você cometeu? Eu falei, eu não cometi nada, eu vou cometer ainda, mas eu vou adiantar logo, senhor. Entendeu? O medo que eu tinha de cometer pecados. O medo. Eu acho que nós evangélicos precisamos ter medo. Medo de ferir a santidade de Deus. Medo de magoar a menina dos olhos de Deus. Sabe quem é a menina dos olhos de Deus? O irmão Chatonildo, que você não gosta. Ele é a menina dos olhos de Deus. O Chatonildo, que você diz, criatura insuportável. Pois é ele que é o alvo de Deus. E para Deus atingir o alvo dele, ele tem só uma flecha. Essa flecha é você, na mão do valente. E é por isso que Deus quer abençoar o outro. A gente não consegue entender isso, sabe por quê, queridos? Porque nós somos demagogos. Lembra que eu falei aqui, que se nós tivéssemos a mesma facilidade de amar, como nós temos a facilidade de fingir, o mundo seria melhor. O negócio é que a gente ama quem diz que nos ama. E isso não é sobrenatural, é fácil demais. Agora você decidir amar. E amar é uma decisão, não é um sentimento. Paulo está dizendo isso, suportem-se. A derivação de suporte, eu falei para você, suportar é você pegar o camarada que tem uma deficiência e dizer assim, sobe aí que eu vou te carregar. No Rio de Janeiro nós chamávamos isso de mala sem alça. Elevar, isso é amar. Amar é eu dizer o seguinte, Deus, e eu tenho pessoas assim, não sei se você tem, eu sou franco com você, eu tenho pessoas que eu chego em casa e vou para o meu cantinho de oração, e no meu cantinho de oração eu começo a orar, e eu começo a pensar, Deus, fulano é difícil. É difícil, é complicado, Senhor, fulano. Aí eu começo a orar para fulano, para o ciclano, é difícil, Senhor. Prepara meu coração. E aí você tem que amar. Eu não posso simplesmente apertar o botão e deletar, fingir que aquela pessoa não existe. Senão eu não tenho como viver em comunidade. Se você não tem essa predisposição, ainda você não está preparado para dizer, eu sou de uma igreja relacional. Sabe por quê, querido? Porque nós ainda não chegamos no céu. E como ainda não chegamos no céu, aqui nós falhamos com os outros falam com a gente, falham com a gente. Por isso que nós precisamos exercitar o perdão. Veja lá o que diz Colossenses 3,13. Abre lá, vamos verificar novamente o texto. Olha que Paulo diz, é demais esse versículo. Suporte-se uns aos outros, ou seja, carregue. Tem aquela esposa que carrega o marido, e você que está de fora, eu falei assim, por que essa mulher, gente, ainda está com esse homem, pelo amor de Deus, ela merecia coisa melhor. Amor. Você já viu aquele camarada, bonzinho, 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 bonzinho? Esses homens muito bons sempre casam com mulher muito atribulada. Sempre. Oh meu Deus do céu, esse cara por que casou com essa mulher, gente? É desse jeito. Porque só ela poderia amar ele. Só ela. Desse jeitinho. Filhos. Você investe toda a vida do filho. Investe tanto, tanto, tanto. Qual é a segurança que você tem? Que todo investimento que você fez nele, você vai ter um retorno bom. Quem é que pode garantir? Você não tem essa segurança. Por isso que o amor, ele não tem limites, ele não tem explicação. E o apóstolo Paulo, ele está exatamente dizendo isso para mim e para você. Por que, pastor? Então eu tenho que perdoar. Sabe por quê?
Porque você também não merecia perdão. E Deus te perdoou. Da mesma forma como nós somos perdoados, nós devemos perdoar. Você não pode esquecer disso, queridos. Eu não posso esquecer. Isso, sabe aquela palavra que tem na Bíblia? Longanimidade. A longanimidade é a extensão da gratidão que você tem porque Deus lhe perdoou. E quando você tem essa visão de que Deus lhe perdoou, você não furta a oportunidade de liberar o perdão para alguém. E esse perdão é sarador. Pensa numa igreja maravilhosa que nós vamos ter, se a gente decidir viver o perdão dentro de casa. Se a gente decidir viver o perdão no trabalho, se a gente decidir viver o perdão dentro da igreja, você pensa que essa igreja aqui também, por mais maravilhosa, e eu acho essa igreja aqui a melhor igreja batista do Brasil, eu acho, mas é verdade, eu sinto uma falta dela, mas tem irmãos assim que evitam o outro, não fala com o outro. Tem isso, pastor? Lógico que tem. Lógico que tem. Sabe por quê? Porque essa igreja não é formada de camelos. Essa igreja é formada de gente. Certo? Formada de gente. Gente tem sentimento, gente tem opinião, gente tem pensamentos divergentes. Por isso a igreja é a comunidade dos perdoados. Foi o que nós falamos. Por que, pastor, eu tenho que perdoar? Porque a recusa de perdoar nos traz sérios prejuízos. E aí nós entramos na questão espiritual. Mas hoje eu quero falar para você sobre a terapia do perdão. Isso só foi a introdução. Diga para ele assim: tem misericórdia, que aí vem chumbo. Foi só a introdução, vamos lá? A equipe louvor, se prepara aí que daqui a pouco a gente canta aí para eles não se cansarem. Gente, deixa eu falar um negócio para você. Seríssimo. A Bíblia diz que quando você estar aqui no altar, dando a sua oferta, ou quando você estar aí louvando a Deus, e se lembra que tem alguém, que você tem alguma queixa, ou que aquele alguém tem alguma queixa contra você, deixe a sua oferta e vá se reconciliar com a pessoa. A Bíblia também vai mais além. A Bíblia diz assim, ó: se você brigou com a sua esposa e com seu esposo, e depois, com raiva, você está chateado, você pega a Bíblia e vai ler a Bíblia sem comunhão com o seu cônjuge, a Bíblia diz que as suas orações não são ouvidas, e a sua leitura é para a sua morte, não para a sua vida. Isso é bom para o solteiro, porque ele está dizendo agora aí: graças a Deus que eu não sou casado, meu Deus. Certo? Porque o solteiro cuida das coisas do Senhor. Eu tinha muito medo de casar por causa disso. Muito medo. Falei, nossa, isso é sério demais. Que quando eu caso, a minha relação com Deus é afetada por causa do meu relacionamento com o próximo. E aí a Bíblia diz que se é o solteiro, o cuidado dele é com o Senhor, o casado, a prioridade, olha, seja forte com o que eu vou dizer, ao casado a prioridade não é o Senhor. Eita! A prioridade é o meu cônjuge. Porque se eu não amar, não cuidar dele, quiser falar com Deus, Deus vai fazer assim, ó. Ele não vai ouvir as suas orações. Que isso, pastor? Não sou eu, é a Bíblia que diz. É por isso que quando um homem e uma mulher de Deus vão fazer jejum e oração, tem que ser comum consentimento, para não abrir brechas. A terapia do perdão é fantástico, porque ela é a súmula máxima da sua espiritualidade. A sua espiritualidade não é o ápice do louvor da igreja. A sua espiritualidade não é o tanto que você trabalha dentro da igreja, mas é a sua capacidade de traduzir o reino de Deus para o coração do outro. E é por isso que há tanta gente doente dentro da igreja.
É por isso que tem muita gente manca dentro da igreja. E é por isso, olhe para mim, é por isso que há poucos milagres dentro da igreja. Você não sente falta de milagres? Não era para acontecer os cegos andarem, os cegos verem, o coxo andar, o morto ressuscitar? Era ser natural isso. Mas, por falta de perdão, nós não conseguimos trazer o céu até nós. Porque marido e mulher vivem mal, vivem uma farsa, mas eles estão servindo ao Senhor. E eles estão servindo ao Senhor, fingindo que está tudo bem, porque para eles é prioridade a satisfação social do que o olhar da divindade sobre eles. E aí o que gera? Filhos doentes, que reproduzem um modelo de doença dentro da igreja. Há pessoas doentes emocionalmente, porque elas nunca se perdoaram e nunca perdoaram. Porque tem essas duas vertentes. A vida cristã é uma pista de mão dupla. Você dá e você recebe. Tem pessoas que não se perdoam, mas também têm dificuldade de perdoar. Filipenses capítulo 3, versículo 13. Abra aí sua Bíblia que a gente vai navegar. Sejam fortes que eu estou animado, tá bom? Vamos lá, Filipenses. É antes de Colossenses. Vamos ver se os meninos conseguem encontrar lá para vocês. Filipenses capítulo 13. Achamos? Muito bom. O texto que nós queremos enfatizar para vocês é só o versículo 13 de Filipenses 3. Veja aí o versículo 13. Diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço. Vamos ler juntos? Esquecendo-me das coisas. Olha bem, olha a fase do crescimento. Paulo ele está dizendo, é lógico que eu estou falando aqui com vocês, eu não estou dizendo que eu já alcancei esse ápice da maturidade. No dia que eu encontrar esse ápice da maturidade, eu vou entender que a minha missão, ou a missão da minha vida foi concretizada. Ou seja, nós estamos aqui porque Deus está lapidando-nos, moldando o nosso caráter. Por que você se tornou evangélico? Por que você largou a velha religião e agora está nessa? Porque você quer ser um homem melhor, uma mulher melhor. Porque você acredita que Jesus Cristo é o seu Salvador. Salvar você de quê? Aí você vai dizer, do diabo também. Mas salvar você de você mesmo. E é por isso que o texto está dizendo isso. Eu entendo que, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenho alcançado, mas uma coisa eu faço. E ele quer dizer isso para vocês: esquecendo das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante. Ou seja, por que eu vou ficar preso a lembranças amargas do passado? Por que eu vou ficar preso a feridas do passado? A pessoa diz assim, ai pastor, eu estou com essa mulher, mas essa mulher já me apontou demais, essa mulher isso e aqui. Aí eu fico olhando para a cara dele assim, ó, a cara. Meu querido, perdoar não é esquecer, mas perdoar é não sofrer. E no dia que você exige, ou você vive exigindo que o outro peça perdão para você, você precisa primeiro se perdoar. Porque quando você se perdoa, se o outro vai pedir perdão a você ou não, não importa. Você está livre para viver e adorar o Senhor. A sua felicidade, a sua razão de ser, não é o outro. Não é o outro. Pastor, e se fulano nunca pedir perdão para mim? Então quer dizer que você vai passar a vida inteira remoendo lembranças amargas? Porque pode acontecer. Perdoar é você dar perdão independente do outro lhe pedir perdão. Você tem que ser forte para isso, né? Eu não aceitava isso não.
E eu dizia para Deus: mas Senhor, isso é uma safadeza. Que é isso, Senhor? Mas Ele é Deus, a não ser que você queira tomar o lugar dEle. Porque se você quiser tomar o lugar dEle, você diz assim: a partir de hoje é assim, ó, só perdoe se pedir perdão a você. Aí somos nós. Mas o texto não quer dizer isso para nós. O texto quer nos ensinar algo maior, ou seja, pedir perdão. Aquela mulher, lembra, a mulher sírio-fenícia, presa em cativeiro, tantos anos, 60 anos presa em cativeiro. Tem pessoas que gostam de prisões. Doença emocional, querido, é a pior tipo de doença que tem, porque você não consegue amar, nem ser feliz, nem fazer feliz ninguém que está perto de você. Sabia disso? Você não consegue nunca. A gente só está livre quando a gente abre os compartimentos da nossa alma e permite que Deus seja o nosso terapeuta, o nosso psicólogo. É diferente. Isso é espiritualidade. Espiritualidade não é você fazer 3 dias de oração e jejum. Jesus não fez, e esse é o maior engano gospel, porque teve uns pregadores aí na televisão e agora nas redes sociais que ficam incentivando você a fazer jejum e oração para receber bênção. Jesus não fez isso, Paulo não ensinou isso. Jesus fez jejum e oração para ter intimidade com Deus. Ele não fez para receber bênção. Eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou orar pela libertação dele. Eu vou jejuar e orar para ele me pedir perdão. Você quer manipular Deus. Você quer comprar Deus. Deus respeita a vontade do outro, e a sua vontade não é suprema. Ah, então não vale orar pelo outro? Vale, se você terminar dizendo: Senhor, mas seja feita a tua vontade e não a minha vontade. Vale a pena. Senhor, seja feita a tua vontade. Mas nós não podemos dizer para Deus o que Ele vai fazer. Ele até deixa a gente pensar assim, sabe? Há pessoas doentes porque vivem cativas da mágoa, querido. E esse é o diferencial, cativas de mágoa. Você sabe o que é mágoa? É um câncer que se instala dentro de você. A mágoa é um ressentimento acumulado dentro do seu ser. E aí que você está dizendo assim: pastor, mas eu não consigo, eu preciso de ajuda. Aí, querido, eu quero desafiar você. Se você tem 30 anos, 40 anos de fé evangélica e não consegue perdoar, não consegue lançar fora a mágoa, pelo amor de Deus, deixa eu dizer um negócio para você: não espiritualize a coisa. Procure um profissional para ajudar você. Um psicólogo cristão, um psicanalista cristão. Não procura um que não seja cristão não, porque se você for procurar um que vai dizer assim: eu tenho um psicólogo muito bom, muito bom, muito bom. Ele não é cristão, mas ele é muito, muito, muito bom. Lascou-se. Ele é bom, mas ele não vai trabalhar a cosmovisão cristã, respeitando que você é servo de Deus. Mas, querido, tem gente que o tratamento não é espiritual, é emocional. É uma pessoa que precisa, seja forte com o que eu vou dizer, ó, para o resto da vida, não pode viver sem psicólogo. Que isso, pastor? Verdade. Verdade. Pastor não é psicólogo, tá bom? Não procure pastor não. Quando a pessoa me procura, eu atendo ela uma vez só. Aí ela volta na segunda vez, aí eu também atendo. Terceira vez. Aí eu pego o cartãozinho de um psicólogo. Querida, procura esse aqui, ó. Pastor faz aconselhamento pastoral. Terapia é com psicólogo. Você está entendendo? Senão você vai bater assim: ah, eu já cometi esses erros. Ah, não, vou fazer acompanhamento com você. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí, quando eu vi, eu estava no psicólogo doente. A pessoa me adoeceu. Falei: ah, e égua, de jeito nenhum. Não é isso que eu vou fazer. Então, escute o que eu vou lhe dizer, é um conselho do seu pastor.
Você precisa fazer uma análise do seu quadro. Os princípios de perdão estão lá na Bíblia. Lógico que eu preciso ter cautela. E eu quero ensinar você hoje aqui, ó. Seja um crente, seja um leitor da palavra, seja uma mulher de oração, seja um homem de oração. Louve a Deus sim pela palavra, mas tenha cautela. Lá em Lucas capítulo 17, versículo 3, eu queria ler com você esse versículo. Vamos ler juntos? Lucas capítulo 17, versículo 3. Que eu me colocarei para você. Vamos lá junto? Vamos lá? Tomem cuidado. Se o seu irmão pecar, perdoe-lhe. Vamos ler juntos? Ela tirou o versículo lá. Vamos lá juntos? Vamos lá? Tomem cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoe-lhe. Olha, perdão é isso. Agora eu tenho que ter cautela. O que eu estou cautela assim? Uma irmã me procurou essa semana e disse assim: pastor, eu gostei muito do seu sermão, mas demais da quarta-feira. Gostei, bom demais. E ela agora está aqui sentada olhando para mim. Eu só tenho uma dificuldade. Quer dizer que eu vou perdoar sempre alguém que não toma vergonha na cara, como o senhor falou? Eu falei, não é isso que o texto está dizendo. Tenha cautela. Qual é a diferença de arrependimento para remorso? É simples. O remorso eu choro tanto quanto no arrependimento. O remorso eu faço promessas tanto quanto no arrependimento. Só que o remorso é na verdade o medo das consequências que eu tenho que enfrentar. O remorso é o fato de eu ter sido pego. Eu não confessei os meus pecados, eu fui pego. E agora eu tenho remorso. Que merda que eu fiz, que besteira que eu fiz, eu não vou fazer mais. Isso é o remorso, arrependimento. Vou contar uma história para você entender o arrependimento. Uma ovelha minha, membro da igreja, conheceu uma moça. A moça veio para a igreja, ela era da igreja do país ao lado. E aí eles se conheceram, começaram a namorar. Depois de 6 meses de namoro, eles comeram a merenda antes do recreio. Entenderam o que eu quis dizer? Pã! Ninguém sabia nada. Ele então me procurou e disse assim: quero conversar com o senhor. O senhor sabe que eu estou com data marcada para o casório, mas semana passada nós não resistimos e, como diz o Senhor, nós merendamos. Viu? Confessou. Oramos e ele diz assim: até o dia do casamento nós não vamos merendar de jeito nenhum, porque a gente quer jantar. E jantar à luz de vela. Ó. Ele tinha necessidade de confessar? Não. Ninguém viu. Certo? Ninguém soube. Não havia teste de gravidez. Nada. Ele foi tocado pelo sentimento de pecado. E viu a necessidade de pedir perdão para não dever nada e os atormentadores não vêm sobre ele. Agora o cara, esse é o cara do arrependimento. O cara do remorso come a merenda do recreio. Uma vez. Aí ele e ela oram juntos. Nossa, que merda que nós fizemos. Porcaria. Não vamos fazer mais, não vamos fazer mais. Aí, 1, 2 dias, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 dias, 20 dias, eles estão sozinhos novamente. Não falaram nada para ninguém. Nossa, pecamos. Não falaram nada para ninguém. Passou mais uns dias, eles
É o diabo, sai diabo, sai diabo. Entendeu? Tem arrependimento? Porque se ele confessar, ele vai colocar alguma testemunha, e por causa da testemunha, ele vai fugir do pecado. Fugindo do pecado, ele glorifica a Deus. Mas se ele não confessa, ele mantém a janela aberta, e com a janela aberta, as possibilidades continuam. Aí, ele está nessa situação, de repente, alguém descobre, e diz assim: nossa, pastor, fulano, na minha terra é essa expressão, fulano está comendo com a namorada, que é merendar, né, gente? Está vendo? Foi pego. Nesse pegar, a pessoa vai chorar, vai se arrepender. Não, ela vai lamentar, porque a imagem foi desconstruída socialmente. Então, o remorso não merece perdão. Cautela. Remorso não merece perdão. Mas o senhor acabou de dizer que a gente tem que dar perdão. Eu já estava preparado agora para ir para um motel, para minha esposa me perdoar. Não, eu não disse isso. O perdão é dado com cautela para alguém que se arrependeu. É isso que o texto está dizendo. Amém? Está vendo que não é assim? Do jeito que a gente diz assim, não, a Bíblia diz que é 70 vezes 7. Não é isso. Precisamos ter cautela para não sermos injustos e demasiadamente longânimos, exageradamente perdoadores, a ponto do pecado continuar dentro da igreja. Não é assim que a gente precisa entender. Mas a igreja tem que perdoar. Sim, desde que haja arrependimento. Esmagarmos essa situação. Veja, a mulher adúltera foi levada até Jesus. Jesus restaura Pedro. Pastor, então como que devo lidar com a terapia do perdão? Com cautela? Sim, com cautela, mas com também confrontação. Certo? Veja o versículo 13, diz que a gente tem que confrontar. O tempo não é um santo remédio para curar as feridas. José foi traído pelos seus irmãos. E sabe quanto tempo os irmãos de José viveram com a dor de ter vendido o seu próprio irmão? Você sabe quanto? 22 anos. 22 anos aquela família sofria. O que é, pastor, perdão e espiritualidade? Perdão e espiritualidade é promover o reino de Deus dentro da comunidade. Eu tive uma ovelha, e seja forte, que eu vou contar isso para você. O marido ligado dentro da igreja, uma benção e pá, e tal, e faz, acontece. Aí um dia ela chegou na minha sala. E aí eu disse para ela assim: diga, Alzimara. E aí essa história é um testemunho, por isso que eu estou dizendo o nome, porque eles contam hoje o testemunho deles nos encontros. E ela disse: não, estou esperando o Edinho chegar. E aí quando ele chegou, ela disse: fala para o pastor. E ele baixou a cabeça. Ela falou assim: se você não falar, eu vou me retirar. Aí eu falei: o que está havendo? Ela disse: não, ele vai falar. Aí ele disse: pastor, minha esposa me arrastou até aqui. Se eu não viesse até aqui, ela disse que nunca mais ia vir à igreja. E aí eu disse assim: mas o que está pegando? Aí ele disse assim: eu servi a Marinha, e depois que eu servi a Marinha, eu me viciei em cocaína. E todos esses anos que eu estou sendo diácono da igreja, eu nunca parei.
de cheirar cocaína. Nunca. E aí a esposa dele disse assim: pois é, pastor, é isso que ele faz na sala da minha casa. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Aquele homem cheirou cocaína mais de 20 anos. Ele não sente cheiro nem fedor, porque a cocaína comeu toda a cartilagem do nariz dele. Não sente cheiro. Viciado. Bom, experiências à parte. Aquele homem lidera um projeto de recuperação de jovens envolvidos com drogas, mas ele nunca passou por uma casa de recuperação. Ele nunca fez o tratamento de dependente químico. O fato dele ter confessado, pedido perdão para a esposa e perdão para a comunidade, foi uma ação tão terapêutica e tão libertadora na vida do Edinho, que ele hoje é um homem de Deus, líder de um movimento fantástico. Deus abençoou aquele casal. Ele tem uma família linda. A filha dele acabou de ter uma barriga, uma gravidez agora com trigêmeo. Olha que fertilidade. Deus prosperou. Ele é dono da maior casa e da maior e melhor casa de festa de Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro. Deus abençoou, porque a Bíblia diz que aquele que encobre as suas transgressões não prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Está vendo como as coisas são as coisas? Aquele homem fez um negócio bacana que eu não imaginava. A filha dele tinha 13 anos, a Érica, e ele sentou com ela e disse assim: filha, papai tem uma história para contar para você. E ele contou a vida dele para aquela filha, porque ele queria pousar de um bom pai quando ele tinha uma história de vida que a filha não sabia. Quando a gente quer desfrutar de espiritualidade saudável, a gente precisa viver na transparência e na integridade. Você já pensou e espera que o seu filho e a sua filha confiem em você quando ele sabe a história da sua vida pela boca dos outros? Você é uma farsa, você é uma mentira, e você não tem autoridade nem espiritual, nem moral, nem emocional para falar para nenhum dos seus filhos, porque você pensa que ela e que ele não sabem da sua vida. Eles sabem, e isso é uma maldição na vida deles por seu intermédio. A gente quer bancar o heroísmo, mas por dentro a gente é um ladrão. Perdoar não é simplesmente dizer eu te perdoo porque você me ofende. Perdoar é também retratar-se de uma história que não é real e que a gente precisa contar para o outro. Pastor, mas isso ficou no passado. Tem uma pessoa que chega para mim e diz assim: mas a Bíblia diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas do passado ficaram para trás e tudo se fez novo. Aí eu pergunto para você: você gosta de usar esse texto para justificar a situação da sua casa? Você já pensou por que é que a sua casa desandou? Foi por culpa da igreja, foi por culpa de fulano, foi culpa de ciclano. Mas existe base de legalidade para Satanás atormentar os seus. Como? A falta da verdade. A Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se Deus lhe perdoou, por que você tem vergonha do seu passado? Ele não te perdoou? Perdoou não. Se você não sente esse perdão, então é porque existe ainda um espírito de acusação na sua vida. E por vergonha dessa acusação, você prefere trocar
a mentira, a verdade pela mentira. O texto sagrado está dizendo que o silêncio não é voz do perdão, quando há arrependimento. As características do perdão, querido, é que o perdão ele deve ser imitado. Eu sei que vocês me elogiam, né? E eu queria fechar esse momento com vocês assim. As pessoas me elogiam muito assim, né? Eu gosto do pastor Valmir, porque ele vai lá no púlpito e fala das falhas dele, né? Dos vacilos dele. Pois é, vai e faça o mesmo. Faça o mesmo. Você gosta tanto, porque ele é autêntico, porque ele é verdadeiro. Vai e faça o mesmo. Porque o segredo de tanta gente vir para essa igreja não é porque eu prego bem não, porque eu não sou um bom pregador. É por causa das histórias, porque as pessoas estão tão acostumadas a ver um líder perfeito, um homem que fala só de coisas boas e não de defeito, que quando um líder fala do defeito dele, as pessoas dizem assim, nossa, ele é real, humano. A mesma coisa são os nossos filhos. Desse jeitinho. Nossos filhos reproduzem o nosso jeito de ser. E se eu sou um mentiroso, eu vou gerar o quê? Filho mentiroso. E se eu sou alguém que esconde a verdade, eu vou ensinar os meus filhos a esconder a verdade. Porque não há nada encoberto, querido, que não venha a ser revelado. Principalmente quando a gente está dentro da mesma casa. Pensa num lugar que se descobre segredos é dentro de casa, né? Esses dias, meu filho estava com pânico de assombrações, né? E aí, ele é muito quieto. E aí ele foi para o nosso quarto, colocamos o colchão lá, aí ele ficou no nosso quarto lá, a Daça disse, eu também vou, puxou o outro colchão e ficou instalado o acampamento lá no nosso quarto. No acampamento, a Daça, todo mundo conhece a minha filha, ela é intensa e a melhor menina do mundo. Intensa para acordar e para dormir. Quando ela diz, vou dormir, pum, dormiu, né? O João tem dificuldade de dormir, muita dificuldade. Então, a gente viu um negócio assim, não, o João dormiu. E a gente começou a conversar, porque ele estava dormindo, certo? No outro dia ele começou a puxar alguns assuntos. E a Lídia, muito inteligente, eu disse, por que você está me fazendo essas perguntas, João? Você estava acordado? Aí ele sem graça assim, você não estava dormindo, João? Não, eu estava acordado. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você que é pai, tem criança pequena ou tem adolescente em casa. Nossos filhos sabem tudo sobre os nossos cochichos. Tudo. Você que pensa que ele não sabe, ele sabe tudo. Ele não quer tocar no assunto, porque ele respeita que você não quer tocar. Não existe segredos dentro de casa. Não existe. A história da minha família era uma história assim. Meu pai, minha mãe era uma mulher que sabia muito bem o que é perdão. Perdoar. Ela sabia o que é perdoar. Um dia meu pai chega com um garoto de 3 anos no braço, em casa. Minha mãe olha para aquele garoto. Estava estampado na cara que aquele garoto simbolizava alguma coisa. Era a cara do meu pai. E meu pai com um garoto. O juiz mandou ele ficar com o garoto, já que ele não queria pagar a pensão. Década de 70, né? Então ele está com o garoto. E minha mãe disse, o que é isso? Aí ele olhou para minha mãe e disse, minha mãe disse, aqui não vai ficar. Era filho dele, de uma aventura. Levou aquele garoto para a casa da mãe dele. Aí minha avó disse, eu não vou criar filho de puta. Te vira. Ele volta com a criança para dentro da nossa casa. 3 anos daquela criança. A nossa diferença de idade é de 7 anos. Eu tinha já 10 anos, ele tinha 3 anos. Eu via burbúrio demais. Minha avó estava visitando a mãe da minha mãe. Não tinha, nem era sogra. E ela estendeu as mãos e pegou aquela criança e levou para a casa dela. Então a sogra criou. Quando o garoto fez 6 anos, nós íamos todo final de semana para a casa da minha avó. Quando o garoto fez 6 anos,
Todo domingo minha mãe foi se familiarizando com aquele garoto. E minha mãe pegou o menino e disse assim: mãe, falou para a mãe dela: vou levar. Minha filha, tem certeza? Ela disse: sim, eu vou levá-la. Ela foi no cartório. Antônio Carlos dos Santos era o nome daquela criança. Ela registrou e colocou o nome de Valtécio de Andrade Santos. Colocou o nome dela naquela criança. Adotou como filho dela. Registrou, mudou o nome dele. Nunca tratou com diferença. Eram os 3 rapazes, crescemos juntos. Então um segredo de ouro, ninguém falava nada, mas os cochichos eu sabia. E aí um dia eu já rapazinho, falei para minha mãe assim: a senhora não vai contar para o Técio o verdadeiro nome dele? Aí minha mãe olhou e disse assim: como você sabe dessa história? E eu disse: mãe, as paredes têm ouvido. Não existe história que não venha a ser desvendada. Então eu aprendi com aquela mulher que o perdão é não o sentimento e a decisão. Todo mundo chamou aquela mulher de otária. Aquela mulher não era crente, ela não era evangélica, mas ela entendeu que todo ser humano tem a oportunidade de ser abençoado por mim e por você. Amém? Porque, querido, o perdão é restaurador. Veja lá Lucas 17, versículo 4. Vamos lá juntos? Lucas 17, 4. Pode soltar aí para mim o Lucas 17, 4? Eles vão me dar um passador quando a gente for para lá, gente. Aí eu vou passar os versículos. Vamos lá? Vamos ler juntos? Se pecar contra você 7 vezes no dia e 7 vezes voltar a você e disser: perdoe. Quantas pessoas, queridos, saem das nossas vidas perdidos completamente. O perdão, às vezes, ele é unilateral, só você dar o perdão. Não é engraçado isso? Mas essa é a vida cristã. O que faz você um homem de Deus, uma mulher de Deus, não é o que você faz na igreja, mas o que você faz na vida do outro. Isso aqui é vida cristã. Vida cristã não é aquilo que eu canto, não é aquilo que eu prego, não é aquilo que eu digo, não é aquilo que eu testemunho, mas é aquilo que eu vivo. E não é fácil. É por isso que nós temos tantos divórcios hoje dentro dos nossos arraiais. O índice de divórcio no meio evangélico aumentou. Enquanto os padres ainda continuam dizendo que o divórcio a igreja é contra o divórcio, os evangélicos estão liberando o divórcio e nós temos dezenas de pastores divorciados. Eu pergunto: o que vai ser das famílias se pastor é divorciado? Como que a membresia não vai crer no divórcio? Sabe por que existe divórcio? Por falta de perdão. A restauração, a pessoa precisa do perdão. O perdão restaura os laços quebrados. Uma vez eu disse assim para minha mãe, meu pai era aquele homem que defendia a poligamia, né? Eu até brinco com vocês esses dias assim, que toda vez que meu pai diz assim: ai, estou com uma vontade enorme de ouvir alguém falar mal de mim, vou assistir o Valmir, né? Porque eu exponho a nossa família para ele assim. Mas meu pai, agora por exemplo, ele está fazendo o teste de paternidade, mais um filho que apareceu, né? Ficou viúva 2 anos atrás, está com 75 anos, ó, já está com uma outra companheira, quase da idade dele. Ele vai fazer 73, a nova esposa dele vai fazer 31 agora. Fui falar para ele assim: pai, por que você não procura uma mulher da faixa etária do senhor? E eu quero velha perto de mim, gente. Aí eu disse: nada. Não é você que fala que o rei Davi era velhinho e procuraram uma mulher novinha para esquentar ele? Eu quero uma que me esquente também. Está vendo? Bíblico. Bíblico. Agora veja, meu pai era infiel. Pensa num homem infiel. E fazia questão. Quando eu casei,
eu para cima e para baixo com a Lídia, né? Pam, 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 pam. Um dia ele chegou e eu já crente, evangélico, visitando, e aí ele não queria me receber. E aí eu disse: mas por que ele está com tanta raiva de mim? Chamei para minha irmã: por que ele está com raiva? E aí minha irmã sem jeito diz assim: quer mesmo saber? Ela é bem nordestina mesmo, às vezes: você quer saber? Quer? Eu disse: quero. É que ele está dizendo que você tem um pinto doméstico, para onde vai leva essa mulher. Falei: por causa disso? Porque meu pai defende que o homem tem que ter várias mulheres. Essa foi sempre assim. Aí você pergunta assim: e por que a minha mãe fez boldas de ouro? Por que Deus quer que você faça boldas de prata e boldas de ouro? Por causa do amor. O amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta, jamais acaba. Duro esse sermão, né? Eu estava estudando esse sermão e falei assim: nossa, essa sociedade não quer ouvir esse sermão. Não foi Deus que lhe deu essa pessoa que está ao seu lado. Não foi Deus que deu. Foi você que escolheu. Solteiro, cuidado quem você escolhe para casar. Porque nós sabemos que a Bíblia fala um homem só para uma mulher. Sabe qual é a única forma que Deus suporta o divórcio? É assim: você casou com Francisco, Francisco casou com Maria. Os dois não conheciam Deus. Aí Francisco conhece a Deus. E Maria diz assim: não, eu não casei com você crente. Escolha ou ser crente ou ficar casada comigo. Ele diz: eu vou servir a meu Deus. E aí ela diz: tchau, acabou. Aí Paulo diz: aí se a parte descrente consente viver com a crente, que não separe. Está vendo? É a única forma. Segundo, quando a pessoa lhe trai e você não tem condições de perdoar, se for para viver o inferno, então é melhor se separar. Mas se você não tem condições de perdoar, a Bíblia diz: não separe. Terceiro, como é que eu me separo, pastor? Orando para que o outro morra. Eu posso fechar o sermão de hoje assim, né? Desse jeitinho. Do jeito. É a única forma. Você já ouviu esse sermão do pastor Cláudio, né? E que o marido chega para a mulher e para o pastor e diz: pastor, eu quero me separar porque essa mulher isso. Ele tem defeito. E o pastor tentou argumentar, ele disse: não, eu vou separar. E o pastor disse: então tá bom, vamos orar. E você permite que eu ore? Tá bom, ora. Aí ele fez, está lá no YouTube, você fez mais ou menos assim: vem cá aqui, querido, vou mostrar aqui para o Brasil inteiro ver você aqui, né? E aí o pastor disse assim: então eu vou orar por você, querido. Ó Deus, esse homem decidiu casar com essa mulher. E aí eles fizeram votos no altar, dizendo que até a morte os separe. Mas pai, agora eles não têm condição de perdoar essa mulher, não têm condição de andar junto com ela. Então o Senhor manda um raio do céu e mata ele, Senhor, mata ele agora. Desse jeitinho. É desse jeito. Querido, você comeu a carne, agora você tem que roer o osso.